bem-vindo ao segundo episódio de Tecnologia e Segurança da TGB. E hoje a gente tá aqui com o Kleber, Luiz, Edu, e a gente tem um tema muito legal para falar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre segurança dentro de condomínios residenciais. Que hoje a gente sabe, né, gente, que uma pulverização de condomínios, não só aqui na nossa cidade, mas é o movimento urbano. E eu queria fazer uma pergunta que me incomoda todo santo dia. Eu quero saber de vocês, por que a gente tem tanta fila em portaria? Fila. Quase nenhum tem, não né? Tem. É difícil. E aí, gente, o que isso tem a ver com segurança? Dá pra gente... Tudo a ver com segurança. A gente começa com fila pra entrega, fila pra quem vai fazer visita. Você sabe que tem condomínio que tem prestador de serviço que às vezes deixa de ir porque ele sabe que ele tem que enfrentar uma fila igual essa que a gente tá aí na imagem. Porque às vezes ele chega lá, às vezes para prestar um serviço que ele vai gastar 1 hora para prestar o serviço, ele pede mais 1 hora para poder ir na entrada. Entendeu? Então, chega a ser assim, até para quem, não só para quem visita é desagradável, né? Mas para o morador chega às vezes a ser irritante, porque você toma tempo, você tá querendo entrar às vezes em casa, está atrasado, e não é só fila para quem visita, é também fila para o morador. Sim. Quando não muito, a portaria está toda obstruída por visitantes, por prestadores, e a faixa de acesso de moradores, a faixa exclusiva, ela está obstruída. Pois é. O carro simplesmente está parado na frente e não consegue entrar. Então, a gente quer resolver isso. E aí, como que a gente resolve? Como que resolve? Boa pergunta. Chama a TGB. Chama a TGB. Diga do programa, olha, coisa excelente. Não precisa mais de nada. Mas quais são os fatores? Porque existem fatores, né? Sem dúvida. Quais são os fatores que poderiam impedir o número de espera, né? O tempo de espera? Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, eu acho que podemos começar falando que existe um conceito em segurança que a gente sempre explica para os moradores, para os clientes em geral, que conforto nem sempre anda junto com segurança, não é? Tampouco rapidez. Exato. Então, quando a gente para pensar numa portaria, na operação de pedestres, de veículos, de visitantes, prestadores, Sim. A gente está misturando um monte de gente ali que tem interesses diferentes, que tem, né, velocidades diferentes, e aí existe ainda no condomínio uma outra grande dificuldade, que é nivelar a expectativa dos clientes, ou seja, os moradores, quando você vai conversar com uma comissão de segurança, cada um tem uma expectativa diferente. Então tem gente que fala, não, quando eu fizer um churrasco e chamar 30 amigos, pode liberar todo mundo na hora, não precisa cadastrar ninguém. Nem trava eles, né? Não tira foto, não vai fazer nada, porque é meu amigo, eu quero que libere. Não é? Independente da segurança do outro, independente do procedimento do condomínio. Independente de quem que ele traz dentro do carro também. Quem ele traz. Então, nivelar essa expectativa em um condomínio que tem tantas pessoas diferentes é muito difícil. E aí, um primeiro desafio assim, é começar a entender essa expectativa daquela comunidade para atender qual nível de segurança vai ser dado, qual velocidade, né? E a gente tem que voltar os olhos para a arquitetura. E aí, imediatamente, ficar na arquitetura. Uma coisa é aquilo que eu quero. Fisicamente falando, você está falando. A Exatamente. Como as dimensões, né? Quantas vezes a gente não chega no empreendimento que ele foi pensado e foi projetado década de 90? Sim. A gente tá falando de coisa recente. Sim. Apesar de a gente falar década de 90, tá aí, mas... Foi quando eu nasci, década de 90. Coisa recente. Tem um tempinho, hein? Tranquilo. Os primeiros grandes condomínios surgiram no final da década de 90, início dos anos 2000. As portarias estão lá até hoje. Muitas vezes elas já não condizem para o tipo de segurança que nós temos que ter hoje. Fisicamente ela está aquém do volume de acesso que ela tem, quantidade de pessoas, proporção de faixas de circulação de veículos, quantidade de entradas de pedestres, prestadores de serviço, tipos diferentes de prestadores. A gente falou no podcast anterior a respeito sobre entregas, deliveries.
é diferente esse público que está fazendo delivery, que está fazendo a entrega para o condômino e para a associação que está ali, do prestador de serviço que está ali diariamente, seja do condomínio, seja das residências. Então, você vê que não basta só falar de prestadores, eu tenho que identificar qual que é, com que frequência ele vai, qual é a quantidade. Hoje a gente tem cuidador, a gente tem um monte de gente que está inserida dentro do ambiente do condomínio, que ele está ali, às vezes com mais frequência do que até muito morador, principalmente agora na época da pandemia, com esses condomínios que antes eram chácaras de veraneio, de final de semana, e o cara simplesmente mudou do grande centro para o condomínio. E do vertical para o horizontal, condomínios verticais e horizontais, isso também muda. Sim, a velocidade, a entrada de carro, a entrada de trânsito. Da mesma forma, esses mesmos públicos que o Kleber citou, tem o problema também no condomínio vertical. Sim. Porque às vezes até pior. Às vezes até pior, né? Porque quando a gente pensa no condomínio horizontal, de certa forma, ele tem ainda uma área maior, né? Na maioria das vezes. Bem projetado ou não. Do que um condomínio horizontal, que às vezes a portaria está na calçada, o portão de entrada de veículo está na calçada. Se a arquitetura não foi bem trabalhada, você cria fila, às vezes, que dependendo da rua, pode até prejudicar o trânsito da região. Sim. Né? E uma preocupação, né, e algo que a gente vivencia, é fazer, muitas vezes a gente faz o retrofit de portarias de condomínios antigos, como o Kleber citou, mas o que às vezes a gente fica, assim, que chama mais a nossa atenção, são empreendimentos novos, às vezes que são lançados, a gente fala assim, que estão em construção. E que a disciplina de segurança não é tratada junto com as demais disciplinas. Como deveria, né? Sim. Com o cuidado que ela merece, que deveria ter. E às vezes você está falando dentro do projeto de execução. Você vai lançar um empreendimento, você tem que pensar que ali, qual que é o fluxo de pessoas que vai ter acesso? Sim. Né? Como tratar esse fluxo, o número de vias de veículos, o acesso de prestadores de serviço. Porque se isso não for tratado, muitas vezes prejudica até o custo do condomínio. Porque às vezes você vai precisar de ter mais pessoas para cuidar da segurança, elevando o custo. Não é incomum a gente chegar nas primeiras reuniões com associações novas que acabaram de receber o condomínio e começar a tratar dessas limitações, puxa, como é que eu vou tratar o prestador? Olha, eu só tenho uma entrada, ok. Mas e se chega um visitante ou um prestador e não está cadastrado e ele trava? E quem chega depois? Aí não consegue entrar? E o morador? Então, não é incomum nessas reuniões iniciais a gente começa a debater um pouquinho mais profundamente o tema com os moradores que estão chegando ali e o pessoal fala, pô, entregaram um negócio que não funciona. Vamos desmontar e montar outra? Só que a portaria não é algo tão simples. Você não põe uma no chão e põe outra. Essa era a minha pergunta. Né? Como é que vocês fazem quando já está... Você falou da década de 90. São condomínios já estabelecidos. Como é que vocês fazem com a estrutura? Muda-se? Propõe-se mudança de estrutura? Ou só com o sistema de vocês, o que vocês analisam, eles conseguem fazer alterações? Veja, mudança de fachada, você derrubar uma portaria e fazer outra diferente, precisa ter aprovação, precisa ter projeto, prefeitura. É moroso. É caro, porque você tem que fazer uma obra civil grande. Sim. É difícil, porque... Onde que eu transfiro esse público que está acessando? Todo mundo entra e sai ali. Por onde? Vai ficar sem segurança no momento. E também por onde você entra, né? Porque, eu vou... Então, E ainda tem o investimento em segurança que vem em seguida. Então, é oneroso, provavelmente. Oneroso, trabalhoso e traz, a gente percebe, uma grande chateação para quem acabou de comprar, acabou de chegar no empreendimento, fala, pô, investir muitas vezes é a casa, o apartamento da vida da pessoa, Sim. né? E aí isso a gente percebe, traz uma decepção desse cliente para com a construtora. E pior ainda, aquela pessoa que saiu, que a pandemia ocorreu muito isso, que saiu dos grandes centros, saiu de São Paulo, pela condição de poder fazer home office, Sim. foi para um condomínio e falou, agora eu vou estar mais tranquilo. E aí ele vive muitas das situações que ele vivia no prédio, né? Então, E treinamento do pessoal. Lógico que vocês estão falando da parte estrutural. E a questão das pessoas que trabalham, o treinamento deles, isso faz diferença? Como é que vocês trabalham também com o sistema de vocês para o atendimento? Para ser rápido, né, gente? Porque às vezes você está trabalhando com um sistema super rápido, ágil, seguro, mas a equipe que está ali é morosa.
E aí a gente fica irritado em fila. Eu tô assim com o telespectador ali, porque a gente detesta quando tá com criança no carro, gritando. Como é que vocês percebem também o fator humano nessa história? Sem dúvida. Sem dúvida é um grande diferencial. Quer dizer, além de dar a ferramenta adequada para ele, ou seja, é o que a gente está falando, ir lá e repensar todo o processo, entender como funcionam as limitações, adequar aquilo que é possível. Adequar o que é possível e trazer o cliente também para ele entender de forma bem racional o que ele tem, qual a ferramenta que ele está disponibilizando para a equipe de portaria trabalhar. Sim. E aí dá o treinamento para essa equipe. Então, a gente treina essas pessoas, coloca ao máximo sistemas intuitivos, integrados, que dependam o mínimo possível dessa pessoa. Mas aí também surge outra variável, que é assim, você implanta um super sistema, não é? E o sistema depende da portaria, da estrutura da portaria, mas também depende do cliente interno. Do usuário. Do usuário. Quanto que o morador colabora para que essa solução seja eficiente, né? Essa é uma preocupação que tem que ter também. É comum na segurança, quando a gente chega, o cliente, a primeira coisa que ele tenta fazer é uma transferência. Ele chega para você, ele fala assim, ó, o problema tá aqui, ele quer transferir para você, como se fosse possível, com um passe de mágica, de uma hora para outra, você ser responsável por todos os problemas que você tem que resolver. E essa solução, ela não é algo real a curto prazo. Ela é um trabalho a longo prazo. A gente está citando aqui muitas vezes condomínios que já estão implantados, mesmo condomínios novos. Não existe uma transferência sem um determinado custo a todos. Não, sim. Não custo financeiro, mas custo operacional. O Luiz citou sobre os usuários, né, de apoiarem. Falar de usuário, mesmo para face, algo que é extremamente intuitivo. Mostrar o rosto para um terminal facial e o dispositivo que está à sua frente, uma cancela, uma porta, uma catraca, funcionar na liberação. Ainda, mesmo que seja o seu rosto, você tem que querer se mostrar para o terminal. Se posicionar. Você tem que se posicionar adequadamente. Lembrar que tá de óculos escuros. Tirar o óculos, tirar a máscara. Ou ter a paciência até do posicionamento. Poxa, tem que o QR Code, né, só um minuto. Peraí, não tá indo, deixa eu ver qual é a distância. Tem a colaboração também do morador. Sem dúvida. Sabe que nós já fizemos esse estudo algumas vezes, pensando em morador, nessa questão de liberação dos visitantes, mesmo implantando sistemas e dando ferramentas para o morador notificar de um visitante que está chegando via aplicativo, por exemplo. E hoje existem aplicativos fantásticos, você já notifica quem está chegando, a pessoa já faz um autocadastro, já envia uma selfie para a portaria saber quem está esperando, que horas vai chegar, para que casa vai, não é? Mas tem gente que não faz isso, não ajuda. E aí, ainda para piorar, a gente já fez esse estudo diversas vezes. Uma das grandes dificuldades que as portarias tinham, por exemplo, é conseguir contatar o morador para liberar o visitante ou o prestador. É aquela situação, né? Que você está fazendo churrasco, na hora você vai deixar o teu celular lá no canto, vai estar o som ligado, você não vai ver que tá tocando o teu celular. Se parar o Spotify, rodando. Você fala assim, acho que alguém tá me ligando, porque parou a música. Mas realmente é isso aí, é um pouco dessa realidade. Ô, gente, como é que a gente faz pra portaria ficar mais segura? Bom, são muitos fatores, né? De fato, como a gente diz, precisa fazer um plano de segurança para a portaria. Sim. E o plano de segurança precisa contabilizar a arquitetura, efetivo, quer dizer, aonde ele está localizado, tem um pulmão de vagas para quem está esperando ou não, essa pessoa vai travar a portaria, o quão fisicamente a portaria protegida, ela é blindada, ela não ela tem janela, ela tem porta, comunicação. Tem espaço para receber encomenda, né? Que eu acho que é um grande fator, né? Você crescer o mercado de comércio eletrônico, como a gente falou, né, no episódio atrás. Então, tem que ser pensada para isso. E às vezes precisa até ver, se for um condomínio horizontal, se ele tem espaço, às vezes, para adequar, né? Adequar fisicamente a portaria. Sim, sem dúvida. E lembrando que assim, né, gente, aí como consumidora, logicamente que é para o nosso bem-estar e a segurança é algo que todos nós buscamos hoje em dia, mas também a valorização do seu imóvel. Sim. Pensando nas tecnologias e no que é proposto,
isso faz toda a diferença na hora de se fazer um negócio, né? Faz. E uma diferença também assim, é você permitir para quem esteja trabalhando na portaria uma ferramenta adequada. Sem dúvida, né? A gente ainda encontra condomínio que ele tem um interfone pro porteiro falar com o visitante e o botão que ele aperta para abrir e fechar. A gente diz que é uma biometria mais antiga. Eu não queria dizer, mas eu acho que o meu... Preciso contratar a TGB. Faça um joinha, é uma biometria... eu não queria dizer isso, remota. Mas é o OBA. É o OBA. Aí ele entra. Reconhecimento facial à distância, né? E faz diferença mesmo. Eu estava em assembleia esses dias em um condomínio e um dos moradores, ou dos novos moradores, levantou e falou, olha, eu moro em outro condomínio aqui da região, tal, já faz um tempo, mas eu sempre ouvi falar muito bem da segurança deste condomínio aqui, então eu decidi comprar um terreno e eu comecei a obra na rua tal e tal, porque o meu desejo é mudar para esse condomínio em função da qualidade de segurança que esse condomínio é conhecido na região. Não é? Então, de fato, o cuidado ele traz valorização, assim como a falta de zelo, de cuidado, ou até o que a gente vê muito, a falsa sensação de segurança, isso que é um problema grande, porque tem muito lugar que a gente vai conversar, o pessoal fala, não, mas aqui nunca fizeram isso. Tem um histórico aqui de 5 anos, nunca aconteceu nada. Eu vou contar uma história para vocês. Adoro contar história. Aí tem uma pergunta. Vocês acham que o público... Vou fazer a pergunta antes, aí eu conto a história. Vocês acham que o público difere, por exemplo, um público mais jovem, eles pensam diferente de um público mais velho em relação à segurança? No meu condomínio, nós temos várias pessoas de uma certa idade, assim, pessoas mais velhas. E eles têm o receio de mudar algumas tecnologias, porque eles falam, puxa, mas se a gente mudar, vão achar que tem alguma coisa para roubar aqui dentro. Isso parece um absurdo, mas eu ouvi isso em assembleia. Aliás, foi a primeira e última, mas tudo bem. Vocês entendem que isso faz diferença? O público hoje pensa de uma forma diferente ou vocês não avaliam isso? Eu posso dizer que eu acredito que não, que assim... Depende. A gente vê... Depende, porque vocês não foram no meu condomínio lá. Tem muitos clientes, assim, altamente tecnológicos, que gostam muito de tecnologia, independente da idade, né? E o contrário também é verdadeiro, mas isso que você falou aqui no Brasil é comum. Às vezes a pessoa fala, não vamos falar muito nesse tema de segurança, não vamos pensar nisso. Pois, mas ele falou de verdade. Sim. Gente, atraia, mas nunca roubaram aqui. Se a gente mudar a portaria, vão falar, tá aí, vamos roubar. Cara, eu falei, mas não é possível. Eu acho que eu vou sair da reunião. Mas a pergunta que fica realmente é essa, porque o morador tem que querer e contribuir muito para as mudanças. Depende muito do... Isso aí também vai de encontro com a cultura do brasileiro. Sim. Também, a circunstância, né? O brasileiro, em geral, ele não tem essa cultura de se prevenir para as coisas, né? De antecipar. Quando acontece, né? Ele coloca cadeado depois que já aconteceu alguma coisa. Infelizmente, a gente atende muitos condomínios que sofreram por situações, e muitas vezes assim, é até um período complicado de se atender, porque em cima da dor, naquele momento, ele quer fazer qualquer coisa. E isso é ruim, né? Porque quer fazer algo de forma desestruturada, sem um planejamento. E segurança, ela é uma disciplina como qualquer outra, né? Pensando assim na construção civil, você tem que olhar com cuidado, você tem que projetar, entender quais são as interferências que vão ter com o meio. Então a gente sempre fala, mesmo sendo uma situação trágica, após um evento, tem que ser tratada a segurança de forma planejada, né? A última pergunta aqui, porque eu acho que a gente precisa ir para o próximo, mas... Vocês participam de assembleia, assim, só pra saber? Há mais de 20 anos, tá? É bem legal, né, gente? Depois a gente faz um tem muitas só histórias, tá? Vamos fazer Tem muitas histórias sobre assembleia. Então a gente podia fazer um sobre dicas e histórias para síndicos profissionais. Olha que legal. Esse eu garanto que vai bombar, porque vai que a gente tem de exemplo do que não fazer. Tá cheio. Tá cheio. A gente tem bons exemplos do que fazer. Olha. Mas principalmente com o que não fazer, a gente também tá recheado de história. Eu dei um contra-exemplo aqui. Eu falei que foi o primeiro e último, né? Que eu falei que eu fui na assembleia. Mas isso faz parte também da cultura do condômino, né? Ele tem que, para qualquer tipo de mudança, ele tem que estar presente. Ou então, assinou o que todo mundo assina. É isso aí não tem o que fazer. Galera, ficamos por aqui hoje? Boa. Acho que hoje sim. Boa. Né?
Agradecemos vocês que assistiram hoje nosso segundo episódio e temos mais. Aguardem. Aguardem. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.